Os próximos dias serão de homenagens ao Papa Francisco, enquanto as apostas para o conclave já começaram. Nosso entrevistado agora é o historiador do catolicismo contemporâneo, Rodrigo Coppe, chefe do Departamento de Ciências da Religião e coordenador da pós-graduação da PUC de Minas Gerais. Professor Rodrigo, muito obrigado pela atenção. Boa noite, bem-vindo. Eu que agradeço, Tiago, boa noite a você e aos nossos telespectadores. É isso. Professor, é claro que começa muita especulação, muita discussão, a imprensa inteira esmiuçando como vai ser o conclave. Eu pergunto, o perfil de um Papa que se vai, tem algum peso para um conclave que começa? Não, é muito difícil, né? Um conclave ele é sempre um grande mistério, exatamente, né? A gente já tem toda aquela questão do mistério do próprio procedimento interno e como é que isso acontece, a escolha de fato. Mas, claro, sempre tem o papado anterior, né? O Papa que morre, ele já deixa, de alguma forma, um cenário montado, né? E esse cenário montado por Francisco é um cenário de uma igreja mais global, né? Vamos dizer assim. É um cenário no qual o Papa Francisco, na sua estratégia, né, nos consistórios, os quais se elevam ao cardinalato, foram trazidos, então, pessoas, né, padres que vinham da Ásia, da África, da América do Sul, também da Europa, né, que tem um número maior de votantes, mas esse cenário ficou já montado. É muito difícil a gente saber de que forma que isso também influencia na escolha. Quando você pensa na história do catolicismo mais recente, o Papa Bergoglio, ele já era um dos nomes, né? Bergoglio, o cardeal Bergoglio, já era um dos nomes a serem votados ali em 2005, né? Logo depois de João Paulo II. Então foi o Ratzinger, foi o primeiro, e dizem lá as fofocas do período que o Bergoglio tinha sido em segundo lugar. Então esse é muito relativo. E, professor, antes de passar para os nossos comentaristas, só mais uma questão, porque Francisco nomeou 108 dos 135 cardeais. Isso também pode indicar o perfil do novo Papa, um perfil talvez mais parecido com o Papa Francisco, ou também não necessariamente? Numericamente você pensa, poxa, né, se de 130 a 108, então esses 108 estão todos do lado de Francisco e vão votar naquele que seria um candidato seu, né? Isso também pode ser improvável isso, quer dizer, um grupo de cardeais pode seguir na mesma linha, ou um grupo de cardeais que foi levado ao cardinalato por Francisco pode, de alguma forma, também entender que a igreja, nesses anos do papado de Francisco, realizou alguma manobra, talvez que não deveria, ou agiu de alguma maneira, fez algum gesto de alguma maneira que não concorda, e isso pode mudar um pouco a perspectiva. Então, os cardeais, eles acabam por conversar para buscar entender, fazer um pouquinho de uma análise de conjuntura, para chegar em um nome que eles acham que é o melhor para a igreja e para o mundo naquele momento. Professor Rodrigo, eu vou chamar a Dora Kramer, a próxima a fazer a pergunta. Temos também o Nelson Kobayashi. Você, Dora. Boa noite, professor. Olha só, a gente sabe que os cardeais são guiados pelo Espírito Santo. Eles dizem a é guiada pelo Espírito Santo, só que esse Espírito Santo ele é mediado pela mão humana, pela mente humana, né? Que são os cardeais. Eu lhe pergunto, ali, porque o senhor já disse, há uma análise da conjuntura. É claro que não há critérios explícitos, não é? Não há um checklist, né, para se saber, para o escolhido preencher. Mas eu imagino que haja requisitos implícitos para que, esses requisitos, para que os cardeais levem em conta para a escolha do Papa. O que se leva em conta nessa escolha? Bem, essa escolha, ela principalmente agora, eu acho que nessa escolha desse momento, Dora, boa noite a você,
é a questão em torno de um Papa que possa, de alguma maneira, levar alguma síntese. Por quê? Porque existem algumas análises que apontam para uma igreja mais dividida. A igreja já vem dividida, né, já vem marcada por divisões internas, principalmente desde da década de 60. Né? Esse ano completa-se 60 anos do Concílio Vaticano II, aquele evento do século XX, no qual vários bispos do mundo se encontraram entre 1962 e 65, a fim de levar ao adornamento da igreja, à atualização da igreja, certo? Então, essa divisão ali, que já se encontrava no debate dos bispos nesse evento, isso ainda reverbera. Né? Então, quando você toma um papado como João Paulo II ou Bento XVI, esses dois papas, eles estavam num momento de recepção do concílio um pouco mais tenso pelos desequilíbrios que um concílio traz, como uma constituinte, por exemplo, né, que vai promulgar uma nova Constituição. Sempre que há um concílio, existe um desequilíbrio, uma desarmonia que você não sabe para onde que pode levar. Né? E Francisco, então, ele é um papa muito ligado a esse concílio, enquanto um tipo que dialoga, que tem uma retórica de diálogo, né, de encontro, mas que em seu pontificado, as divisões podem ter se aguçado um pouco mais à medida que alguns gestos de Francisco não foram aceitos por todo o colégio cardinalício, enfim, nem pelos bispos. Né? A gente viu várias reações de bispos africanos, que são geralmente conservadores. Então, esse requisito, nesse momento atual, me parece que é uma pessoa que possa, de alguma forma, abaixar os ânimos e trazer alguma síntese entre Francisco e João Paulo II, colocar um pouco de panos quentes, né, dentro de uma igreja dividida, porque a igreja feita de homens, né, é uma igreja que está no mundo, e a gente pode perceber, né, o mundo que a gente se encontra bastante compartimentado. Né? Professor, agora a pergunta de Nelson Kobayashi. Professor Rodrigo, boa noite, é um prazer falar contigo. A gente tem acompanhado alguns nomes que têm surgido aí como prováveis sucessores, dentre os quais alguns do continente africano, do continente asiático. Eu queria entender se isso realmente pode acontecer e qual seria o grande impacto de termos um papa desses outros continentes, não do continente europeu. E para finalizar, há alguma chance real de termos um papa brasileiro? Olha, quando houve o conclave que escolheu Bergoglio, a igreja já tinha feito um deslocamento importante, né? Porque há séculos nós vínhamos com papas italianos. Né? Então, no final da década de 70, tem a escolha de Karol Wojtyła, um polonês, depois Joseph Ratzinger, um alemão. Já havia ali um deslocamento, estava na Europa ainda, mas houve, e em seguida Bergoglio da Argentina. Então, essa possibilidade, ela existe, né? Pode acontecer. Era um pouco como a gente conversava também da renúncia do Papa Francisco, se ele iria renunciar ou não. Já estava aberta a possibilidade com Ratzinger. Né? Então, aberta a possibilidade com Francisco, um argentino, né, na cátedra de São Pedro, está aberta também para algum africano ou para algum asiático. De fato, a Igreja Católica ela vem sofrendo na questão de perda de fiéis na América Latina. Né, um processo de secularização bastante avançado também na América Latina, que leva muitos à escolha das igrejas evangélicas, e também a um crescimento que o IBGE vai mostrar quando for publicado em agosto desse ano, um crescimento muito grande, expressivo, de grupos de sem religião. Né? Então, tem pessoas também bastante indiferentes à questão religiosa, e a igreja vai crescendo pela África e pela Ásia. Né? Então, a igreja ela cresce na África, a igreja todo ano ela cresce em número de fiéis, principalmente na África. Acontece que na África, a África ela tem uma particularidade que são
bispos e cardeais, no caso, mais conservadores. Então, não me parece que esse seria o caso, nesse momento, de um Papa conservador. Pode acontecer? Pode, se o colégio cardinalício entender que é a hora, né? No caso da Ásia, você tem um cardeal Tagle, mas um cardeal mais progressista, né? Mais próximo um pouco das ideias de Francisco. Então, o colégio cardinalício, não, eu acho que a gente deve continuar nesse caminho de Francisco, então pode ser uma figura, então, como ele, que vem da Ásia. Professor, rapidamente para a gente fechar, a gente sempre fala que o mundo está mais polarizado do ponto de vista político, né? De que forma, se é possível fazer uma avaliação, o senhor como historiador, não sei se é possível fazer uma avaliação nesse sentido, até que ponto um conclave também fica mais politizado, fica mais dividido, mais polarizado? Isso é possível? Isso já acontece na percepção do senhor nos 2 últimos conclaves que tivemos, lá em 2005 e também o de 2013? Sim, a gente pode haver grupos, porque é interessante dizer que esses cardeais, eles não se conhecem, muitos deles não se conhecem, né, pessoalmente. Alguns se conhecem por trabalhar na cúria, né, nos dicastérios romanos ali, mas outros não se conhecem. Então, eles vão se encontrar, vão conversar, etc. E aí, sim, claro, eu acho que como a Vera falou, né, a Dora falou, existe toda uma questão de agrupar, né, em torno de ideias e vão ter agrupamentos, né? Existe ali uma forma de política no sentido de conversa entre eles, né, para chegar nesse nome. Então, como a igreja já vem de alguma forma polarizada de como responder à modernidade política, né, como responder ao liberalismo, né, mais avançado de hoje em dia, ou a esquerda cultural, ou como respondeu no século passado aos países socialistas, isso você vai ter, então, graus aí diversos de respostas, e aí eles vão ter que chegar num denominador comum para encontrar a melhor respostas que eles acham e que também o Espírito Santo acha. Professor Rodrigo Coppe, da PUC de Minas Gerais, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar, professor. Um abraço. Eu que agradeço a vocês. Boa noite.